TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à aposentadoria. O posto digital do Detran RJ recebeu mais de 4 milhões de acessos em 2024. Ingo Rames, prefeito de Petrópolis, anunciou a renovação da frota no transporte público e 12 novos coletivos devem chegar à cidade. E a primeira parcela do IPTU de 2025 vence no próximo dia 20 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira. O diálogo com o objetivo de garantir os direitos da população brasileira. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui para você que assiste à TV Correio da Manhã. Lembrando que a nossa programação segue ao vivo para os 5 municípios da nossa região de cobertura, além disso também nas nossas redes sociais. Você acompanha no nosso canal do YouTube, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã, assim como também na nossa página do Facebook e no nosso site tvc16.com. Não deixe de mandar o seu recado, a sua mensagem, a sua denúncia, sua sugestão de reportagem pelos nossos contatos. O e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e também o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Além disso, você pode navegar nas redes sociais e ficar muito bem informado, seguindo também os nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Não deixe você de nos acompanhar e vamos juntos com mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. E a gente já fala aqui sobre o IPTU, porque quem optou por parcelar o IPTU de 2025, gente, deve ficar atento, porque a primeira parcela vence no próximo dia 20 de janeiro, ou seja, nesta segunda-feira. Já para quem pretende aproveitar os 10% de desconto na cota única, o prazo foi prorrogado então até o dia 31 deste mês. Os carnês estão disponíveis no site da Prefeitura de Petrópolis em www.petrópolis.rj.gov.br e também pode ser retirado em 5 pontos de atendimento espalhados pela cidade e que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Então não deixe você de fazer a impressão ou buscar no próprio formato digital do seu IPTU para não ficar com pendências aí no início deste ano. Bom, vamos falar ainda sobre a cidade. E na manhã da última quarta-feira, o prefeito Ingo Rames esteve na garagem da empresa de ônibus Cidade Real, no bairro Independência, para acompanhar a apresentação de 12 novos ônibus que passam então a integrar o sistema de transporte público da cidade de Petrópolis. Os veículos trazem o selo Euro 4, das normas que definem os limites máximos de emissão de poluentes veiculares, estabelecidos pela Comissão Europeia e representam uma significativa redução na emissão de óxidos de nitrogênio, que são partículas e outros poluentes atmosféricos emitidos por veículos a diesel. O prefeito chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais comentando sobre a chegada desses novos 12 ônibus. Vamos acompanhar. Olá pessoal, hoje é 15 de janeiro, estou aqui acompanhado do meu presidente da CPTrans, Luciano Moreira, aqui na empresa Cidade Real, onde nós estamos recebendo 12 veículos novos, com um compromisso de entregarem mais 3 em breve. Então, cumprindo nosso compromisso de campanha, nós estamos lutando por um transporte público de qualidade e uma passagem mais barata, nunca esquecendo a nossa luta para a redução da passagem de ônibus. Mas os veículos vão integrar algumas comunidades que estarão sendo contempladas com veículos novos. É isso, Luciano? É isso, prefeito. Então a gente está aí junto, garantindo mais conforto, uma frota renovada com menor impacto ambiental, mais qualidade, mais segurança nas vias. É isso que a gente precisa para a cidade. Muito obrigado por isso, prefeito. É, gente. Estamos juntos. Seguimos trabalhando, governando para todos. Mudando de assunto, gente, o Detran RJ ampliou o alcance do posto digital em 2024 com mais de 4 milhões e 100 mil acessos ao site e pelo aplicativo lançado pelo governo do estado.
A plataforma permite aos usuários fazerem consultas, emitir documentos com agilidade e menos burocracia. O aplicativo oferece os mesmos serviços existentes na versão do site do Detran-RJ, com a praticidade do uso no celular. Entre os serviços mais solicitados em 2024 estão a visualização do licenciamento digital, ou seja, o CRLVE, com 902 mil acessos, a emissão da autorização para transferência de propriedade do veículo, o ATPVE, que é o documento que permite ao usuário dar início ao processo de compra e venda de um automóvel, que teve 187 mil pedidos, além da renovação simplificada da carteira de motorista e pedidos de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação à CNH. O aplicativo do Posto Digital pode ser baixado de forma gratuita nas principais plataformas digitais, nas lojas Android e iOS. Para acessá-lo, o usuário vai precisar, então, se cadastrar no portal gov.br do governo federal. É necessário usar o mesmo login e senha utilizados no sistema gov.br, isso é importante. Aceitar o termo de uso e a política de privacidade e, logo em seguida, escolher o serviço desejado para veículo, habilitação ou infrações. O Detran-RJ também oferece desde 2021 o aplicativo Identidade e Identidade Digital RJ, para acesso à carteira de identidade no telefone celular. O aplicativo está disponível para pessoas maiores de 18 anos que tiveram a carteira de identidade física emitida a partir do dia 5 de abril de 2019. Se você quiser saber se a sua carteira é essa, basta você tirar ela daquele plástico e verificar na parte interna se existe ali um QR Code. E esses documentos, então, como a gente citou, passam a ter esse QR Code na parte interna. E é através desse código que o usuário pode baixar, então, a versão digital. Não deixe você, então, de verificar essa questão também. Bom, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e volta daqui a pouco para trazer uma entrevista que nós fizemos aqui nesta semana para abordar a aposentadoria, questões importantíssimas e as mudanças que entraram em vigor em 2025. Não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Nós vamos abordar a questão da aposentadoria, a reforma da Previdência. A gente está aqui com a Mayara Vasconcelos, ela que é advogada, especialista no assunto, e volta aqui ao programa para falar sobre esse tema extremamente importante. Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cristi, o prazer é todo meu e fico lisonjeado de podermos trazer a todos, né, essa informação adequada sobre a Previdência Social e especialmente sobre a reforma da Previdência, que parece que foi ontem, mas foi em 2019 e ainda traz muita polêmica na vida do trabalhador quando ele vai se aposentar. E sobre essas surpresas que nós gostaríamos de abordar para que o segurado, o trabalhador esteja direcionado ali a pedir o melhor benefício, que é o objetivo da lei, que ele seja garantido a ele o melhor benefício. Maravilha, Mayara. Bom, então, como a Mayara já comentou aqui, gente, a reforma foi em 2019, mas as mudanças referentes à reforma, elas seguem de forma escalonada até 2031. Então, haverão mudanças ainda ao decorrer dos próximos anos. Mais especificamente 2025, algumas mudanças já vão acontecer, algumas alterações. Então é importante você que está em casa acompanhando ficar atento. Bom, Mayara, como a gente citou, então vai ser de forma gradativa. O que para 2025 especificamente a gente tem de mudança? A mudança especialmente na idade do trabalhador. Voltando um pouquinho antes da reforma, o trabalhador ele estava ali habituado a se aposentar, o homem aos 35 anos e a mulher aos 30 anos de contribuição. A reforma da Previdência ela acabou extinguindo esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, criou uma aposentadoria única, que é semelhante à aposentadoria por idade, e instituiu ali regras de transição, que foi pontualmente que você indicou. Nesse ano agora de 2025, nós temos ali um aumento da idade do trabalhador. Por exemplo, para ele se aposentar por tempo de contribuição, uma das regras de transição vai exigir que a mulher tenha pelo menos 59 anos de idade e o homem 64 anos. A gente até... A nossa crítica, né, a reforma faz com que o trabalhador se aposente ainda com mais idade, mais cansado, não podendo usufruir da aposentadoria como ele gostaria, porque foi pego de surpresa pela reforma da Previdência Social. Então, assim, ficar atento sobre a idade é importantíssimo, porque às vezes a pessoa já tem o tempo, mas não tem a idade e o INSS acaba indeferindo o benefício. Perfeitamente. E aí é uma outra questão que é importante a gente citar, que é a questão agora da soma dos pontos, não é isso, Mayara? Justamente por isso que também tem essa necessidade da população como um todo, afinal afeta todo mundo, sim, de ter que trabalhar mais tempo para ter essa somatória, não é isso? E até a regra dos pontos é um outro tipo de aposentadoria, que é até bem benéfica para o aposentado, porque não incide o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É aquele índice que acaba diminuindo o valor do salário-benefício. Como a idade ela é gradativa e houve um aumento da idade, as regras dos pontos também vão ser impactadas. Antes nós tínhamos ali a pontuação de 90 para a mulher, 101 pontos para o homem, esse ano já muda, vai para 102 pontos para o homem e 92 pontos para a mulher. 92 pontos, como é feito esse somatório?
utiliza-se o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Lembrando que esse tempo de contribuição não pode ser inferior para a mulher a 30 anos e para o homem 35 anos. Então, eu tenho 35 anos e mais a idade, somando 102 pontos, eu já posso me aposentar, inclusive por uma regra bem benéfica que não incide o fator previdenciário. Maravilha. Então, assim, você tem que, em casa que está nos acompanhando, identificar em qual tipo, né, ou em qual situação você se enquadra, justamente para poder dar entrada, então, ali na aposentadoria. Maiara, a gente ainda tem algumas questões que acho que é importante a gente citar. A gente fala nessa questão da aposentadoria, né, do tempo mínimo de contribuição, isso levando em consideração de forma generalizada. A gente tem alguns pontos que são importantes também, algumas categorias que têm uma diferenciação referente à aposentadoria. Queria que você citasse um pouquinho também outras categorias que sofreram mudanças e que são precisas também ficar atentos. Essa regra do tempo de contribuição é a regra ordinária para todos os trabalhadores, independente da categoria. Mas nós temos alguns tipos de profissionais que eles são beneficiados pela lei previdenciária por diminuir o tempo de contribuição exigido pela lei para ele adquirir o benefício. São as pessoas que são submetidas à insalubridade, periculosidade ou até mesmo penosidade no ambiente de trabalho. Vou citar, por exemplo, caminhoneiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, todas as pessoas que estão em contato com algum agente nocivo, seja ele químico, biológico ou físico. Dentre os físicos, o mais conhecido é o ruído, né? Mas nós temos o calor e o frio também. Eles podem ser beneficiados. O que a lei antiga, ou até mesmo, né, antes da reforma, determinava? Independente da idade, homem ou mulher poderia se aposentar com 25 anos de contribuição, desde que esses 25 anos sejam considerados insalubres, comprovadamente, né? Até antes de 94, nós temos ali o enquadramento da categoria sem necessidade de apresentar um laudo comprovando a exposição. De 94 em diante, nós temos aí a exigência de apresentar o famigerado PPP, que muitas pessoas têm dúvida, que é o perfil profissiográfico, que é expedido pela empresa, indicando o ambiente de trabalho a que aquele trabalhador foi submetido. Então, essa categoria já era beneficiada pela legislação anterior por diminuir esse tempo de contribuição. A reforma da Previdência não extinguiu essa possibilidade de se aposentar pela aposentadoria especial. Contudo, criou também regras de transição. Hoje nós temos a regra de transição dos pontos, que são 86 pontos, independente da idade, seja homem ou mulher. A pessoa tem que somar 25 anos de tempo de contribuição insalubre, e somando com a idade, ele atinge 86 pontos. O interessante, Richard, nessa modalidade de regra de transição, que os 86 pontos ele pode ser acrescido com outros tempos de contribuição que não são considerados insalubres. Então, aquela pessoa que tem a carteira mista, trabalhou hora com insalubridade e hora não, ela pode utilizar o tempo comum de trabalho para poder atingir essa regra da pontuação dos 86 pontos. Então, fica uma dica, porque às vezes as pessoas acham que é só o tempo de insalubridade. E o INSS faz a pessoa acreditar nisso. Quando ela vai solicitar uma informação pelo 135, eu acredito que eles não tenham o conhecimento da norma por completo e acabam dando a informação errada. E a outra forma é você manter, né, os 25 anos, a outra regra de transição, e ter a idade mínima de 60 anos para se aposentar. Então, se eu não atingir os 86 pontos, mas tenho 25 anos insalubre e tenho 60 anos de idade, eu posso me aposentar pela regra da especial. E aí, nesse caso, tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Perfeitamente. Maiara, ainda aproveitando essa questão que a gente citou aqui da aposentadoria especial, insalubridade, a gente sabe que os profissionais que trabalham com essas questões especificamente recebem até um salário, né, um valor a mais ali por conta dessas questões. Isso também contabiliza, por exemplo, para o valor que ele vai receber na aposentadoria? Sim, todo adicional, inclusive horas extras que aquele empregado fizer, ele é utilizado, aquela base de salário é utilizado para a contribuição dele, então ele vai ser descontado sobre aquele montante e aquilo vai também ser inserido no cálculo da aposentadoria. Outra questão que a reforma trouxe foi a forma de calcular o cálculo, né, calcular o benefício previdenciário. Antes nós tínhamos o cálculo feito na base de 80% das maiores contribuições do segurado, o que mantinha ali, né, o poder financeiro daquele benefício, e agora não. Agora a lei determina que é utilizado a integralidade das contribuições de julho de 94 para cá. Então até aquelas contribuiçõezinhas bem pequenininhas que as pessoas fizeram lá, acaba entrando na média e diminuindo o salário. Então a gente sempre orienta o trabalhador, quando ele está em via de se aposentar, ou ainda não esteja, mas ele quer se organizar, se planejar para a Previdência Social, para fazer uma avaliação, verificar o histórico dele de contribuição,
contribuições, aonde que ele trabalhou. Às vezes a pessoa acha que não tem direito a especial, a gente pega a carteira de trabalho, tem enquadramento por categoria, torneiro mecânico, que hoje, né, muitos indicam ali o PP sem nenhum tipo de nocividade, até 94 é enquadramento pela categoria profissional, ou seja, independe daquele PPP da empresa. Então, assim, fique de olho nos seus direitos, porque a Previdência Social, a cada ano, está trazendo novas regras, não só a regra geral, mas dentro da própria INSS, a todo tempo tem portaria nova, indicando sobre o tipo de documento a ser utilizado ou ser aceito para comprovar aquele tempo de contribuição. A gente tem que ficar ligado a todo tempo. Uma coisa que, infelizmente, a massa da população não tem. Por quê? Porque o governo não informa adequadamente. Embora tenha aquelas campanhas nacionais de informação, a gente vê que ainda é muito mitigado o que realmente é para trazendo uma linguagem mais popular, para que o povo entenda o que ele precisa fazer para se aposentar. Especialmente para aqueles que trabalharam com atividade especial em algum tempo. Maiara, bom, então vamos aproveitar, já que estamos aqui sobre essa questão, o que é preciso, documentações, o que comprova definitivamente que eu tenho ali as condições para me aposentar? A gente sempre orienta, né, o empregado, o trabalhador que é empregado, que às vezes ele acha que só a carteira de trabalho é o suficiente para ele se aposentar, um documento para demonstrar aquele vínculo. Hoje o INSS não aceita só a carteira de trabalho. Então as pessoas que não têm o hábito de guardar termo de rescisão, extrato de FGTS, declaração de emprego, eu aconselho aos meus clientes sempre a procurar. Ah, doutor, eu saí do emprego, perdi meu termo de rescisão. Volta no sindicato, pede a cópia do termo de rescisão. Ah, eu tenho contra-cheque da época. Ótimo, um excelente documento de prova. Ah, eu tenho extrato da FGTS. Eu posso utilizar. Eu posso pegar o extrato da RAIS lá no Ministério do Trabalho. Então, são documentos que vão corroborar com a existência daquele vínculo. Ah, Maiara, mas o vínculo não é automaticamente informado para o INSS quando a pessoa trabalha de carteira assinada? Nem sempre. Porque se o empregador, né, a empresa, não recolhe aquela contribuição previdenciária para o INSS, embora desconte do empregado, e isso é um crime, né, tipificado no Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, quando aquele trabalhador vai se aposentar, ele está contando com aquele tempo daquela empresa. Só que o INSS fala assim, não pagou, eu não vou contar. Mas a lei diz o contrário, diz, olha, se eu provar que aquele vínculo existiu, independente de ter havido recolhimento ou não, o INSS é obrigado a acatar. Se não acatar, aí tem que recorrer à Justiça Federal para que aquele período seja enquadrado. Isso não é incomum de acontecer, Richard. Infelizmente, muitas pessoas têm a negativa do INSS para concessão do benefício porque faltou algum documento ou o INSS desconsiderou algum tempo de contribuição. Vou aproveitar esse gancho até para trazer um outro alerta para os nossos trabalhadores. As pessoas se fidelizam muito àquela cálculo, aquela simulação que o aplicativo do meu INSS apresenta. E, na maioria das vezes, aquele cálculo não é fidedigno à sua vida laborativa. Por quê? Se acontecer esse exemplo que eu te falei, da empresa não contribuir, quando o INSS faz aquele cálculo da regra de transição, ele vai calcular menor o seu tempo de trabalho. E automaticamente vai indeferir ou vai calcular dizendo que você não tem direito àquele benefício. Então, muitas vezes você está com a documentação adequada e uma orientação específica para solicitar o benefício faz a diferença para você ter êxito. Porque senão o INSS ele fica te enrolando, aí a pessoa fica chateada, recorre para o próprio INSS. Hoje o prazo para recurso administrativo é de 3 a 4 anos. Nossa. E às vezes sai a aposentadoria e a pessoa nem viva mais estar. Isso é uma das críticas que nós fazemos, principalmente para benefícios que levam em consideração a incapacidade do trabalhador, que muitas vezes quando sai a decisão, ele não está vivo para poder usufruir daquilo que era seu direito. Então, assim, a orientação, na dúvida, procura um especialista, aí eu gostaria de fazer o cálculo, a documentação que eu preciso levar para minha aposentadoria, esses documentos aqui vão servir? Porque aí você já não chega naquela surpresa, você já pode apresentar o seu requerimento e ter êxito ali no seu pedido. Aproveitando até para te trazer, a gente estava falando sobre aposentadoria especial. Sim. A gente tem hoje um mito que tem na internet, né, no Instagram, vira e mexe, fala, ou a aposentadoria especial acabou, ou o tempo de compensação do especial também acabou. Isso é mentira, isso é fake. A reforma da Previdência, ela trouxe ali uma limitação para a conversão de tempo especial. Que conversão é essa? A lei, além de trazer aquele benefício da pessoa se aposentar com menos tempo de contribuição, ela diz o seguinte, caso a pessoa não queira se aposentar pela especial ou tenha tempo inferior a 25 anos, ela pode aproveitar esse tempo para converter em tempo comum para atingir a aposentadoria ordinária. Então, por exemplo, a cada 5 anos de trabalho para o homem insalubre equivale a 7 anos de contribuição. Então, isso aumenta
aumenta o ticket de contribuição dele e faz com que ele se aposente por outra regra. Então, assim, as pessoas acham, não, eu trabalhei de insalubre, mas a reforma disse que eu não posso converter mais o tempo especial em comum. Não pode a partir de novembro de 2019. Todo período anterior você ainda pode utilizar para converter. Isso a reforma não afetou, mas o INSS ainda faz dessa forma. Você chega lá pedindo a conversão, o INSS ignora o seu pedido, não manda para avaliação pericial, indefere, dizendo que você tem menos tempo de contribuição que efetivamente você teria. Então, por isso que é importante você que está nos acompanhando, e aí a Mayara está aqui justamente explicando tudo isso, que é necessário, na hora que for fazer ali, poxa, eu não sei, eu estou próximo de me aposentar, de verificar tudo isso, né? Verificar as mudanças que aconteceram a partir de 2019, procurar até mesmo um advogado para entrar com essa medida administrativa, para que você possa, primeiro, ter ali um valor, né, o pagamento, o valor da aposentadoria justo e, obviamente, para que você tenha, né, êxito nessa questão. Porque quantas e quantas vezes, inclusive aqui mesmo, eu como repórter já conversei com pessoas na rua que falavam: nossa, eu já estou há muito tempo tentando dar entrada na minha aposentadoria, toda vez acontece uma coisa diferente, eu não consigo dar entrada. E tem pessoas que passam 3, 4 anos, assim como a Mayara comentou aqui, tentando, né, dar entrada na aposentadoria. Então é necessário que haja uma organização, todos esses detalhes são fundamentais. E aí, Mayara, me surge a seguinte dúvida. A gente sabe que em muitos casos as empresas fecham, encerram as atividades. Nesses casos, se porventura precisa de uma documentação daquela empresa, como recorrer? O que a população pode fazer para comprovar aquele período? Bom, hoje os sindicatos se tornam uma porta aberta para solicitar essa documentação, porque às vezes eles ainda têm contato com algum sócio, administrador da empresa. Nós temos exemplos aqui de fábricas que hoje não existem mais, mas que eram enormes, né, com um número de funcionários, e que hoje o sindicato torna a mediação com a entrega dessa documentação mais fácil. Eu tentei o sindicato, não tenho contato com a empresa se mudou para São Paulo, fechou, já fui na Receita, não tenho contato de sócio nenhum. Procure um colega de trabalho da época. Porque se a empresa você não tem como comprovar a existência daquele vínculo e a empresa já não existe, você pode provar, por exemplo, por meio de uma justificação administrativa junto ao INSS a existência desse vínculo. É uma coisa até estranha que as pessoas falam: audiência no INSS existe? Existe. É uma modalidade trazida lá na portaria do INSS que permite que as pessoas façam a produção de prova oral, que é justamente uma testemunha. Isso acontece muito, por exemplo, para reconhecimento de união estável, né? O INSS ele tem que ouvir essa prova, ele tem que ouvir essa testemunha, então pode ser um meio de você utilizar ali para comprovar aquele vínculo. O próprio extrato do FGTS, às vezes a empresa, ela não contribuiu para o INSS, mas ela fez aquela primeira contribuição lá no FGTS e aí mostra a duração do vínculo lá. Já é uma prova. Hoje, dentro da instrução normativa, o próprio INSS elenca como um documento hábil a comprovar aquele tempo de trabalho. O contra-cheque, né, como eu mencionei, até mesmo, por exemplo, aqueles recibos de férias que as pessoas às vezes ignoram, né, também servem para fazer prova da existência daquele vínculo. Ou pelo menos mostrar a periodicidade da existência daquele vínculo. Às vezes são vínculos de 10, 12 anos. E as pessoas assim, eu tenho a carteira de trabalho, mas o INSS não aceitou. Leva uma outra documentação que ele vai aceitar. É importante, então, você... É isso, gente. Separar a documentação, guardar essa documentação. Muita gente acha que só porque trocou de empresa, aquela documentação não é mais necessária. Então, é importantíssimo. E, Mayara, obviamente, a gente está falando aqui sobre a reforma da Previdência. São muitas mudanças que ainda vão acontecer. Eu queria que você pudesse falar com a gente um pouquinho também sobre o que a gente pode prever, o que teremos de mudança para 2026 também. Eu sei que ainda está muito longe, mas até para que a população possa ter ciência do que vai mudar, até porque como essa mudança vai ser gradativa, isso pode ir impactando a vida de quem está, inclusive, nos acompanhando. A cada ano, né, de vigência da reforma, vai aumentando 6 meses de idade de exigência para os benefícios que tem essa exigência da idade mínima. A tendência, Richard, é que as aposentadorias, a regra de transição se encerre quando a população atingir a idade de 62, né, nessa regra de transição de 6 meses a cada ano, e o homem 65. O homem está muito próximo, porque esse ano já é 64, no próximo 64,5, no outro a gente já vai ter 65 anos como a idade estabelecida. O que me incomoda bastante, e aí eu sou obrigada a falar, que já existe um murmúrio na Câmara e no Senado de uma nova reforma da Previdência.
Então, assim, o que eles querem é aumentar a idade de aposentadoria dos trabalhadores. Hoje não é uma realidade? Não. Mas não duvido que daqui a 2 anos nós tenhamos uma nova reforma. Isso é até importante para que as pessoas que estão já em tempo de se aposentar e não estão ligando, vou deixar mais para frente, procure ver a sua documentação, porque se você pega uma nova reforma, você tem que verificar se você tem direito adquirido. Isso até é um ponto interessante, que tem muitas pessoas que estão se aposentando pelas novas regras, Richard, mas já tinha tempo de contribuição antes de novembro de 2019 para pleitear a aplicação da regra antiga. E as pessoas não têm esse conhecimento, vão lá, solicitam, faltou um tempo de contribuição, o INSS ignorou, deu a ele o pior benefício. E aí você fala, poxa, eu me aposentei com o pior benefício que eu poderia ter. Tem chance para mim? Tem. A reforma da Previdência não modificou o direito do trabalhador de pleitear uma revisão da sua aposentadoria. E o prazo continua de 10 anos a contar da data do mês subsequente ao primeiro pagamento. Então, para aqueles que se sentiram lesados ou verificaram um erro do INSS na contagem do tempo de contribuição, no tipo de aposentadoria, poderia ter me aposentado com especial, me deram por tempo de contribuição, você pode solicitar uma revisão junto ao INSS. O INSS não acatou, a gente tem a justiça. Aí, em muitos dos casos, a gente precisa judicializar uma ação para fazer valer o direito daquele trabalhador, daquele aposentado. Maravilha. E Mayara, falando então um pouquinho sobre essa questão, obviamente, de valores, qual hoje é o valor mínimo, qual que é o teto também referente à aposentadoria com essas mudanças? Bom, o valor mínimo continua sendo o salário mínimo, né? E se eu não me engano, com a alteração agora me faltou em mente, mas é acima de 7 mil e pouquinho, acho que está quase R$7.800 o teto. Vou te faltar essa precisão em relação, porque teve a mudança do salário mínimo recentemente, foi para 1.518, né? Então, isso vai impactar também no valor do teto. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que eu já tive casos de cliente que recebia, né? Tinha um salário, não é a realidade da massa da população, mas tinha a realidade de receber 30 mil e se aposentou com 6 mil e pouco. Então, como que você fala para uma pessoa que mantinha um padrão de vida, contribuía acima do teto, né? E receber ali um valor muito pouco. Hoje, Richard, quase 1% só dos requerimentos a gente consegue verificar aí a questão de atingir o teto. As pessoas contribuem pelo teto, mas a forma como o INSS implementa o cálculo da aposentadoria, infelizmente, eu vou te falar que vai ser mais raro a gente encontrar a pessoa que se aposentou pelo teto da Previdência, né, que hoje seria próxima a R$8 mil. Mas para as pessoas que hoje têm uma condição financeira melhor e podem guardar um dinheiro para poder ajudar na época da sua aposentadoria, o que você aconselharia? Investir numa previdência privada dos bancos, independente do banco de escolha daquela pessoa. É interessante porque o retorno é muito melhor, é 3 vezes maior do que a própria Previdência Social. Você está falando para não contribuir para a Previdência? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que as pessoas que querem atingir ou planejar o valor da sua aposentadoria para manter a sua qualidade de vida, ela tem que começar de agora pensar numa previdência complementar. Por quê? Infelizmente, a tendência é cada ano o INSS enxugar mais as despesas, diminuir mais os valores dos salários e benefícios das aposentadorias, e a pessoa cria uma expectativa. Quando chega na época de se aposentar e não está dentro daquele patamar, cria uma frustração. Muitas vezes é pelo erro do INSS no cálculo, que aí tem que ser revisto, mas muitas vezes também por conta da nova regra da Previdência. E aí quanto à lei, a gente não pode modificar, a gente tem que aplicar. O que a gente procura ali é sempre trazer o melhor benefício para aquele aposentado ou para aquele segurado. Então, se você tem um dinheirinho extra, faz um planejamento, vê se vale a pena você aumentar a sua contribuição para o INSS. Se você, durante aquele planejamento, viu que não vale, invista numa previdência complementar, que ela traz um retorno mais rápido e mais previsível, vamos colocar assim. São questões, né, gente, como foi citado aqui, é um cálculo que você vai fazer ali básico. Se você recebe, que seja, por exemplo, 15 mil por mês. Obviamente, né, a grande massa da população brasileira hoje não recebe esse valor, ele está até longe, na verdade, disso. Não chega nem ao teto da própria aposentadoria. Mas qualquer valor que passe o teto hoje da aposentadoria, e aí o trabalhador tem aquele valor específico, vai se aposentar. E esse valor ele não é o mesmo, ou seja, diminui a renda dele, obviamente que ele pode sofrer ali algumas dificuldades para se enquadrar nessa nova realidade, tendo em vista que tinha um salário maior. E isso independentemente de situações. Quem recebe 4 e agora recebe 2, quem recebia 8 que agora recebe 5. Essa é uma realidade. Então, é necessário também ter isso em mente, levar isso em consideração, como a Mayara comentou, de fazer um planejamento, verificar essa possibilidade, já que o INSS
tem um limite de teto para pagamento do salário. Algo que tem sido difícil hoje para conseguir. Existe uma burocracia grande? Existe. Mas não deixe então você também de conferir essas questões que são importantes. Maiara, ainda falando sobre aposentadoria, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar para quem está nos acompanhando, principalmente talvez com as mudanças relacionadas a 2025? Bom, na verdade, eu uso isso como máxima da minha vida, né? O inconformismo nos faz modificar o ambiente onde nós estamos. A pessoa, tem casos em que às vezes o cliente vai lá 2, 3, 4 vezes, faz a solicitação e o INSS nega. Eu não sei se é uma cultura de nós brasileiros, às vezes nos conformarmos com aquilo que o governo diz que está certo. E muitas vezes não está. Aquele cálculo pode ter sido feito errado. Se você, por exemplo, fez uma solicitação de algum benefício, seja de aposentadoria, de BPC-LOAS, que teve uma reforma agora, uma mudança na lei considerável, Richard. Até mesmo de aposentadoria por idade, por algum motivo o INSS indeferiu, auxílio-doença, procure uma orientação de um especialista, procure uma informação de, às vezes, daquela pessoa que está lidando com aquilo todo dia e vai te dar um norte de como proceder. Eu fico feliz, às vezes, quando eu atendo casos de clientes que chegam lá desesperançosos, não, doutora, eu fui lá já 3 vezes, o INSS indeferiu. Eu falei, não, mas isso aqui está errado. Nós temos um cliente, por exemplo, que ele fez a solicitação em abril de 2019, nos trouxe o caso em 2023, verificamos o erro do INSS e na justiça o judiciário reconheceu que ele tinha direito a se aposentar desde 2019. Então ele está aposentado e tem esse período todo para reclamar contra o governo. Às vezes tem pessoas que nos assistem e estão nessa situação. Solicitaram, têm o direito, mas acabaram acreditando que não tem por conta de um cálculo e às vezes aquele cálculo está equivocado. Então procure. O planejamento também é uma forma de você prever esses movimentos, dessas mudanças da lei. Procure um profissional para te orientar, para te informar quais são os documentos que você precisa, às vezes, buscar para se aposentar, para quando você chegar na solicitação, estar com tudo ali em dia. E se o INSS indeferir, aí já é caso da justiça, que realmente a gente vê que há um movimento de buscando que as pessoas se aposentem mais tarde. Isso é se aposentarem, né? Porque eles querem que as pessoas não se aposentem. Então, toda forma é uma barreira. Essas informações, nós tivemos agora, até há pouco tempo, a questão do imposto de renda, né? Sim, que vai tornado uma discussão enorme, inclusive. E aí eu vi vários profissionais falando, olha, o governo lançou uma portaria dizendo que vai monitorar as transações acima de 5 mil, depois voltou atrás. O que o governo quis criar? Terror. Para que todas as pessoas que sonegam falem assim, não, agora eu vou ser obrigada a contribuir. Eu não estou dizendo que a sonegação está certa, mas assim, é uma forma do governo até compelir as pessoas a andarem na linha, mas na Previdência é o contrário, eles desestimulam as pessoas a se aposentarem. Hoje a regra que nós temos é justamente isso, fazendo com que o brasileiro trabalhe mais tempo. E às vezes a pessoa já trabalhou o que ela tinha para trabalhar, ela está cansada, ela quer usufruir da aposentadoria dela e tem essa barreira. Então procure sempre uma segunda opinião, é igual médico. Você está doente? Não, vou procurar uma segunda opinião, porque às vezes aquela segunda opinião te traz uma luz e traz aquela esperança que você precisava, que é justamente você ter direito aquilo que lhe é devido, você ter em mãos aquilo que lhe é devido, né? Então é um ponto que eu sempre oriento. Segundo, nós estamos vendo muitos jovens desestimulados para a contribuição. Já que eu vou me aposentar aos 62, por exemplo, a mulher, eu vou começar a contribuir então com 40 anos, né? Que aí eu já cumpro o tempo mínimo ali e me aposento. Mas assim, esse pensamento acaba trazendo um prejuízo para o trabalhador por conta da cobertura do INSS, porque o INSS ele funciona como um seguro, por incapacidade temporária ou permanente. Se ela por acaso se acidenta ou vem uma doença, uma moléstia que impossibilite ela de trabalhar, inclusive na área que era rentável para ela vai ter ali um benefício garantido pela lei. Mas se ela não contribuir, ela infelizmente não vai ter. Então, a juventude que não está contribuindo, pense melhor, porque faz diferença, né? Você já se planejar desde o início, né? Então a gente sempre fala da reforma de pior, mas vai que a gente consiga hoje ter uma reforma que melhore essas regras de transição, como o governo, a campanha do governo atual disse, né? Nós vamos melhorar a Previdência, vamos que a gente consiga no patamar de que as regras regridam em favor ao beneficiário. Isso pode acontecer. É uma esperança. Então, se a pessoa não está, desde já, contribuindo, quando chegar lá na frente, ela não pode contribuir retroativo, né? Essas lacunas que a gente fala nas contribuições, eu posso pagar há 15 anos já me aposentar, no atacadão. Não é assim que funciona. Então, a seguridade, ela é importante para o brasileiro, né? Hoje nós não podemos viver sem o seguro social, sem a previdência social. Então, voltar, né, à contribuição, o MEI hoje é uma forma de muitos contribuírem com um valor baixo, estar, né, formalmente inscrito ali perante o governo e perante o INSS.
INSS. Isso faz a diferença para aquele beneficiário e até para aqueles dependentes, por exemplo, filho, esposa, numa eventual perda, né, daquele trabalhador por conta da pensão por morte, é um benefício que é deixado para os seus dependentes. Essa é uma outra questão também fundamental que a Mayara estava comentando aqui com a gente. E você que está em casa tem que levar isso em consideração também, e os jovens também levar isso em consideração, que é o seguinte: a partir do momento que, levando em consideração um cenário macro, que todos os jovens, vou optar então por não contribuir, pode chegar lá na frente e correr um risco muito grande, porque isso impacta a economia do país, não vai impactar somente a vida de quem não está contribuindo, mas a economia do país todo, e consequentemente isso pode ser necessário uma nova reforma, um tempo maior de trabalho, porque o governo federal não vai ter recursos para fazer esse pagamento. Então leve isso em consideração também. A gente está falando justamente sobre esse estímulo, desestímulo em relação à aposentadoria, então é preciso que a população, os jovens também tenham essa consciência. Mas eu trabalho por conta própria, mas eu trabalho com rede social, eu não quero contribuir, eu tenho parcerias, enfim. Mas é necessário. Lá na frente, isso pode fazer uma grande diferença e assim você, obviamente, também ter direito a esse benefício que a gente sabe. Às vezes é difícil, dá uma dorzinha de cabeça, mas ele é seu direito. Então não deixe, inclusive, de cobrar por isso. Mayara, ainda aproveitando essa questão referente, por exemplo, a salário, você citou que já aconteceu de ter um cliente que poderia ter se aposentado lá em 2019, deu entrada somente em 2023, a justiça entendeu que ele poderia ter se aposentado. Nesses casos, ele consegue, por exemplo, pagamento retroativo? Isso entra também dentro dessa questão? É interessante, Richard, que quando a gente fala sobre o tempo em que a pessoa preencheu os requisitos, ele é importantíssimo porque nessa data vai ser aplicado a lei que está em vigência. Então, assim, se ele tinha direito a se aposentar desde abril de 2019, mas a Justiça só decretou a aposentadoria em 2023, esse período todo lhe é devido, o INSS é obrigado a pagar esses retroativos com juros e correção, tá? E é aplicado para o cálculo daquela aposentadoria as regras vigentes em abril de 2019. Então, essa nova regra da reforma da Previdência não se aplica a ele. Nós temos muitos casos, e eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem, às vezes estão nessa situação, se aposentaram em 2024, mas com direito adquirido desde 2019. Você pode pleitear essa revisão, essa reanálise do seu benefício, porque isso é uma garantia constitucional e legal. A lei de benefícios fala que deve ser garantido ao trabalhador o melhor benefício. Então, o melhor benefício é aquele que vai te dar o melhor salário. Então, isso vai interferir por quê? Para quem se aposentou pelas regras antes de novembro de 2019, o memorial de cálculos vai utilizar 80% das maiores contribuições, ou seja, aquelas contribuições menores são descartadas. Ao passo que quem se aposenta ou preencheu os requisitos a partir de 2019 vai utilizar a integralidade das contribuições. Quanto maior a média de cálculo, menor é o valor do salário-benefício. Então as pessoas falam, mas eu vou pleitear R$100 só de revisão, que às vezes é o que é minha previsão. Coloca R$100 durante todo o período de aposentadoria daquela pessoa. É uma pequena poupança. E as pessoas estão deixando dinheiro para o governo, porque assim, não se informam, não procuram ter a orientação e estão perdendo aquilo que é direito. E um ponto que a gente sempre alerta, a lei, embora você tenha 10 anos para revisionar o seu benefício, você só pode requerer o pagamento dos últimos 5 anos, da data do requerimento da revisão. Então, se vamos supor, eu fiz a solicitação no 9º ano, faltando 1 ano só para decair meu direito, eu fiz lá a solicitação. Você perdeu 4 anos de benefício, de pagamento, que são 13 pagamentos por ano. Então, olha o quanto dinheiro ficou para o governo. E o governo não devolve. É lei, só posso requerer os últimos 5 anos. Então, assim, são alertas que a gente faz para a população, porque, de repente, as pessoas, não vai mudar. E, às vezes, muda a vida daquela família. Às vezes, aquele trabalhador trabalhou a vida inteira, às vezes quer fazer uma reforma na casa. É um dinheirinho que ele vai poder investir na obra dele. É o sonho dele. Porque o sonho do brasileiro, é a aposentadoria. É a forma como a gente tem de programar a nossa velhice. E hoje, com a diminuição dos salários, a gente vê muito aposentado continuando a trabalhar. Hoje mesmo, vindo para cá, no semáforo, acredito que você já tenha visto também, um senhorzinho bem de idade vendendo paçoca.
Eu acredito que aquele senhor já esteja aposentado, mas com certeza a aposentadoria não garante a ele o sustento para ele e para a família. Então, assim, para o trabalhador brasileiro, a organização da Previdência Social é mais do que uma complementação de renda, é um sonho. Então, para você valer o seu sonho, garantir o seu sonho, você tem que estar orientado, adequadamente pedir ali de forma aquilo que você realmente precisa, ter ali a contraprestação do governo. Se o governo não faz dessa forma na pessoa do INSS, tem que ingressar com a ação judicial. Aí eu tenho umas senhorinhas que eu acho engraçado, não, mas eu não quero processar, tadinho do governo. Não, mas é direito da senhora, a senhora não processar, a senhora não vai ter direito, né? Em muitos casos de BPC-Loas, as pessoas assim, são muito humildes, numa situação já de vulnerabilidade social, e o que a gente vê é que, em vez do órgão público acolher aquela pessoa que já está castigada pela vida, ele afasta. Ele trata com indiferença, a pessoa solicita o benefício para o filho que é autista. Ah, não, você não tem direito, não ficou comprovada a condição do seu filho. Então, assim, são coisas que a gente vê que acontecem no nosso dia a dia e que é um absurdo, porque a lei não diz isso. Então, a gente fala da pessoa do advogado, mas a gente é comprometido com a justiça. Garantir para o cliente aquilo que lhe é devido, buscar, bater as portas do judiciário para que aquela pessoa tenha voz. A voz que de repente não foi ouvida lá na porta do INSS, a voz que não foi ouvida lá na porta do CRAS. O advogado ele vai trazer para si e vai representar. É como se o advogado estivesse advogando em causa própria, mas é para o cliente, porque eu quero ver aquele cliente com o resultado efetivo, fazer com que o direito seja válido para ele. Não é direito só para alguns, não, direitos são para todos. Então as pessoas têm às vezes até receio, eu vou no advogado, às vezes o advogado vai me cobrar uma fortuna para fazer a avaliação, e hoje não, hoje o planejamento previdenciário já não é mais um acessório no direito, ele na verdade é essencial, especialmente por conta das reformas que a Previdência vem trazendo, e a população que não tem a informação, pelo contrário, a gente tem a desinformação, a gente vê os murmurinhos aí na internet, pessoas vendendo facilidade, não, eu te aposento, tem até uma rádio aqui no estado que fala, tem um doutor aposenta, e às vezes a pessoa fica vendido por pessoas que às vezes não têm o conhecimento da causa dela e fazem no atacado. Então procure um especialista, a pessoa da sua confiança, às vezes um advogado, alguns contadores fazem essa avaliação, alguém que seja da sua confiança para que você tenha ali o esclarecimento. E não se fidelizem às informações que estão lá na simulação do meu INSS. Normalmente, como eu disse, aquilo ali não está de acordo. Maravilha, até porque cada um tem uma condição, tempo de trabalho, a gente falou aqui da insalubridade, tudo isso vai interferir também nesse cálculo, nesse valor e no tempo de contribuição para você que está nos acompanhando. Maiara, queria agradecer sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a aposentadoria, um tema extenso, e pode ter certeza que a Maiara vai voltar aqui, a gente pega esse gancho que ela citou aqui com a gente do BPC-Loas, a gente faz um tema só, uma entrevista só sobre esse tema, para também você que está em casa nos acompanhando entender um pouquinho os direitos, como dar entrada, os cuidados que são necessários, documentos. Afinal, a gente tem visto aí, muitas pessoas com dificuldade referentes a esse benefício, até mesmo a gente tem visto aí o aumento no número de diagnóstico de autismo, por exemplo. Então, se há direito, a gente vai trazer aqui no Correio Petropolitano Debate, vai discutir, vai informar você que está em casa nos acompanhando e, obviamente, a Maiara vai estar aqui para trazer essas explicações e orientações para a gente. Maiara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, como sempre, muito bem acolhida, e precisando da nossa participação, vai ser um outro prazer estar aqui. TVC, a TV do Correio da Manhã.